Sejam muito bem-vindos ao episódio número 2 do Cafezinho com o Professor, hoje com um convidado também muito especial, muito conhecido aqui, conhecido pelas benfeitorias, né? Não benfeitorias prediais, não benfeitorias no sentido de decoração, não sei como é que se fala o nome, de paisagismo, mas benfeitorias no interior das pessoas que vivem e que amam esse lugar, tá? Ele não gosta de ser chamado de mestre porque ele diz que para ser mestre tem que ter uma faixa especial, né? Mas ele é um mestre, gente. Ele é um mestre de todos nós e mestre de todos aqueles a quem ele inspira dia após dia. Trata-se do nosso querido professor Fábio Soares. Muito bom. Fábio, fica à vontade. Meu querido, se apresenta, porque é um prazer aqui te receber. Eu te conheço desde... A gente é amigo de moleque, né, Fábio? De moleque. Então, pô, se apresenta. Eu sei quem ele é, mas de repente tem algum igarataense que não sabe. Fala um pouquinho sobre você. Como é que você chegou a Igaratá? Conta um pouquinho da sua chegada e como é que você desenvolveu essa relação, essa história de amor com a nossa cidade. Eu vim de São Paulo, né? Morava no centro de São Paulo, centro mesmo, na Paulista com a Brigadeiro, ali quase, na Paulista com a Brigadeiro, um pouco para baixo da Alameda Santos. E vim para Igaratá, minha tia veio do Rio de Janeiro e acabou conhecendo Igaratá e construiu uma casa. A tia Rosana? Tia Rosana. Ela passando São Paulo, Rio, ou Campinas, Rio, se não me engano, ela passou, teve que almoçar aqui em Igaratá e achou a cidade aprazível, achou a cidade gostosa. Tal. Parou no Chaparral ou parou na cidade mesmo? Não tenho a mínima ideia. Eu acho que é no Chaparral. Provavelmente Porque no que Chaparral. tinha aqui naquela época? Não Que ano que tinha. foi isso, Fábio? Em 82, 82? 83, por aí. É, cara. faz um tempo. Mais ou menos. Isso, aí Igaratá era uma via só, né? Ainda A não Dom tinha Pedro era duplicado. simples, né? Isso. Nossa, Exatamente. gente. Passava lá por cima ainda, passava em frente ao 1º de maio agora, né? E ia embora ali naquela ponte seca, né, que tinha ali. E, cara, e aí a gente veio para Igaratá de fim de semana, no começo só para visitar ela, passar fim de semana lá. Era um ponto de encontro dos irmãos da minha avó ali. Uau. Então os irmãos se encontravam todos ali. E no futuro eu acabei vindo para estudar na escola agrícola. E aí o fim de semana eu ainda ia para São Paulo e Em Jacareí, voltava. né? Em Escola Jacareí. Agrícola em Jacareí. Isso. E aí, nessa transição dos 4 anos que eu fiz de agrícola, a minha família acabou vindo de vez para Igaratá. Espera um pouquinho. Então, quando você fez escola agrícola, você veio morar com a tia, com a tia Regina, com a Rosana? Não, eu passava a semana inteira lá né, na agrícola, né? E o fim de semana que podia sair de lá, que era colégio interno, né? Sim. Ah, eu não sabia desse detalhe. Era interno. Então, colégio interno lá da agrícola, eu sou formado técnico em agropecuária por lá. Olha só. Isso, dirigia trator, arava, gradeava, fazia... inseminação artificial, fiz o curso de inseminação artificial, tem um pezinho na agrícola aí. E você chegou a trabalhar com isso depois ou foi só lá na... Trabalhei, eu administrei um Aras entre Santa Branca e Guararema, Aras 5 Star, se não me engano, nem sei se existe ainda. Existe 5 Star? É perto da Dutra ali, né? Não, entre mesmo, a parte bem interior, entre Guararema e Santa Branca. Só se não existe hoje, mas eu lembro de ter ouvido falar. E trabalhei também... A primeira pessoa que me contratou, logo quando eu me formei, foi o Helmut, lá em cima, que hoje é a Bionda. Sei, o alemão. O seu Helmut, que é, uma pessoa admirável, né? Ele e a família toda, né? Admirável, eu sou fã ali do pessoal lá. E ele me contratou para tomar conta da parte de fazenda, né? E de uma parte de horticultura muito complexa, bastante coisa lá, que ele vendia para os funcionários. O Helmut vinha com um pensamento assim, totalmente diferente e que hoje o pessoal está começando a pensar, que as empresas ajudarem, né, na vida do cotidiano dos funcionários. Que legal. E ele mostrou um lado assim, eu trabalhei. Inclusive... Na década de 80 isso, ou 90? Década de 80. Olha Inclusive, só. Quem me instigou a fazer técnico agropecuário foi o Paulinho Bittencourt. Meu tio? Esse. Olha só, que legal. Foi ele. Ele se formou... E a Teca. A irmã, minha Teca. tia, né? Isso, os dois. Os dois tinham acabado... A Teca tinha acabado de se formar e ele tinha se formado um pouco antes. E ele estava trabalhando... E o Paulinho estava trabalhando com o seu Helmut na época, com aqueles
não é Palmeiras, né? A Pupunha, pupunha. lá em Isso, Jacupiranga, né? A implantação. Então, mas o seu Helmut já estava plantando pupunha aqui. Ah, em Santa Isabel, Não, em aqui Santa no Branca, sítio Igaratá. No sítio dele Sim, mesmo. sim, sim. E aí... No sítio dele na Fazenda São Pedro? Onde do que seu era? Helmut na Bionda. Na Bionda, tá. Na Bionda ali em cima. Fazenda São Pedro é o quem nosso estava sítio. apoiando esse projeto do Paulinho era o Helmut. E aí eu vim para cá. Minha mãe nessa época também veio, e ela veio trabalhando na delegacia. Minha mãe, ela era chefe de gabinete do Palácio dos Bandeirantes. Que legal, tia Marli, saudade dela. Isso, e aí ela veio para cá, como ela era funcionária do Estado, tinha 3 lugares que ela podia trabalhar, que era escola, saúde e delegacia. Minha mãe era uma pessoa ativa e bastante de pulso firme e tudo. É verdade. Ela optou pela delegacia. Aí viemos todos para cá, morar de vez. Eu trabalhei aqui com o Helmut, trabalhei com o pessoal nessa fazenda e tudo. E aí, depois disso, cara, trabalhei um monte de outras coisas, meio perdido, questão... Você falou que eu não mudei paisagem e tal, mas eu fiz arquitetura também. Olha depois. só! Não me formei, mas fez arquitetura. Comecei a fazer arquitetura, não consegui me formar, mas comecei a fazer, tive algumas aulas, tudo. E aí, cara, eu tentei um monte de lá, trabalhei na Telefônica, trabalhei como garçom, trabalhei em um monte de coisas. Com assim. transporte? Com transporte, Lembro. com a van, eu tinha a van, trabalhei 5 anos com a van, fazendo... A piadinha mais tosca de Garatá, qual que era? Qualquer coisa chama a besta do Fábio. É isso mesmo, Porque cara, era isso mesmo. ele tinha uma besta, né? Era uma besta. E a gente falava, você sabia dessa, Mari? A Mari não sabia. É a piadinha que todos, na época, 6 mil habitantes de Garatá tinha, né? Tinha que ouvir todo dia. Você é a besta do Fábio ou é o Fábio besta, né, cara? Ouvi muito. É verdade. Aliás, até por causa do apelido, né, Benga, também já ouvi bastante piadinhas também. E esse apelido de Benga eu já venho da época da escola agrícola. Uau! Que é desde os meus 15 anos. Eu até falo assim, quem me fala, ô Benga, eu já falo assim, meu, esse eu tenho que atender, porque eu sei que é da velha das guarda. antigona, né, cara? E aí, ou o Fabião, que é o pessoal intermediário, ou professor. Aí é o pessoal mais novo já que está aí. Vou fazer uma pergunta sobre isso, mas antes, aqueles que ainda não se inscreveram no Cafezinho com o Professor, peço para que você já amasse o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo que é de extrema relevância para quem ama esse lugar, para quem é desse lugar e para quem simpatiza com a beleza da cidade de Garatá. Estamos aqui na Padoca do Vale, porque com café, manteiga e pão a gente mantém conversas aí que aquecem o coração. Fábio, me fala uma coisa, continuando aí nessa toada. Você falou aí e usou essas palavras. Teve um tempo aí que eu estava meio sem saber para qual lado correr, estava meio perdido. Isso. E hoje a gente vê que você é um cara completamente realizado dentro da sua ação profissional. Sim. E quando foi que o sino tocou? Como é que foi esse seu imprint com o Rapkido? Quem te apresentou? Como é que foi esse início dessa história? Eu comecei arte marcial devido a problema emocional com uma namorada. Eu terminei um namoro de bom tempo, fiquei meio injuriado e aí me convidaram para fazer taekwondo. Precisa dar umas porradas em alguma coisa. Vamos lá. Dá, tomar porrada, dá. Na época eu só queria treinar, né? Extravasar. E como eu já tinha feito karatê em São Paulo, eu falei assim, eu já tenho experiência de arte marcial, eu acho que ir capoeira dentro da escola agrícola. Tinha capoeira na escola agrícola? Entre os alunos. Caramba, olha. Entre os alunos. Não era da grade curricular. Não era. Tá. Não era. Como a gente era colégio interno, né? Lá dentro à noite, a gente não tinha muito o que fazer. E aí tinham 2 alunos que eu tenho eles no coração até hoje, pela gentileza das pessoas que a gente conhece, né? E aí é aquele negócio, os mestres se destacam, né, cara? Não tanto pela técnica, mas pelo modo de ser, né, Pelo cara? coração mesmo, Exato. né? O mestre Ranieri e o mestre Fumaça são 2 pessoas que eu tenho uma profunda admiração até hoje. Na verdade, eu tenho contato. Do taekwondo, isso daí, né? Da capoeira. Da capoeira. Perdão. Isso. Aí, quando eu vim para cá, já tendo essa experiência, eu falei assim, eu preciso fazer arte marcial. E o Ricardo me convidou, o Ricardo do taekwondo. Ricardo Palácio? É.
me convidou para fazer, me mostrou umas fotos de um campeonato que ele foi, tá aí. Ele é professor do município, né, de taekwondo? Ele parou, ele no ele- momento não está dando aula. Mas tem história vocês dois, hein? Temos. Temos. Temos Com a família, ponto. Com a família. Temos bastante. Que legal, que legal. E eu fui. Só que eu tinha já 30 e poucos anos. Eu já estava com meus 30, na verdade, com 30 anos. Aí eu comecei a fazer taekwondo. Quem era o meu professor? Eu tive 3 professores que me marcaram muito, né? Foi o professor Bento e o professor Rameda, que era o mestre do Bento, né? E aí, em determinado momento, eu conheci o professor Machuca, porque ele era o professor do Rameda. Uau, o mestre do mestre do Exato, mestre. exatamente. E aí, num campeonato de taekwondo, na verdade, o campeonato eu fui e eu não queria lutar, não queria competir, porque eu me achava muito velho. Falei assim, não, eu quero só treinar, mas eu não quero competir. Aí o Bento, com a sua sabedoria, conseguiu me arrastar para um campeonato de taekwondo. Chegou uma hora, ele me cutucou e falou, o pessoal da sua categoria vai entrar ali agora, vai lutar ali agora. Quando eu olhei assim, eu falei, eu ganho desses caras aí, pra mim dá. Pra mim dá. Ele falou, então no próximo campeonato entra, se inscreve. Eu me inscrevi, ganhei. Aí o outro eu ganhei, e foi indo. Pô, acho que eu sou bom nisso aí, né? Parece que o negócio tá virando. Mas nunca, eu nunca imaginava nem ser preta. Quanto mais professor, né? Para mim era uma ótima maneira de eu equilibrar minha vida. Qual né, o seu cara? estágio hoje dentro do Hapkido? É faixa Eu preta? sou faixa preta, segundo dan, pela equipe Machuca, que é o representante do Roshinkido no Brasil. Adriano, você ia lutar com uma pessoa da academia Machuca? Acho que não, viu? Eu ia machucar. Não, eu não tenho confiança para entrar e enfrentar alguém da equipe Machuca. O Machuca poucos sabem, mas o Machuca é nome de família. Sim, eu Carlos imagino. Machuca, é sobrenome mesmo. Caramba, gente. E ele é muito famoso, né? Então, um grande abraço aí, mestre Machuca. Sim, nossa, eu tenho ele como, assim, eu falo meu pai dentro da arte marcial, né? Mas seria, pela idade, seria meu irmão mais velho, né? Assim, mas eu considero ele, o que eu aprendi muito com ele, eu posso colocar ele como uma categoria de pai, assim. Quer dizer, extravasa o campo das artes marciais. Muito, mas muito. Fábio, fala pra gente assim, o que você antigamente considerava, vou tentar fazer uma pergunta aberta e você tenta dar um sentido para ela. Você considerava antigamente e depois do Hapkido você completamente rejeita. Drogas. Nossa, antes eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Drogas. Uma das primeiras. Uau, que forte, gente. Que tipo de coisa, assim, enfim, você já falou, Não, mas desenvolve, mas porque... o mais importante é assim, a arte marcial ela vai te consertando aos poucos. Ela vai te consertando aos poucos, né? Então, eu falo, mas tem muita coisa dentro disso, né, cara? Então, outras coisas também foi você perda de tempo com coisas inúteis, fúteis, dar valor para as coisas. Eu acho que o mais importante é isso. Dar valor para as coisas importantes da vida, por mais simples que elas sejam. Tratar como fundamental aquilo que é fundamental. Exato, a gente perde muito tempo, cara, julgando os outros. A gente perde muito tempo, sabe, cara, com ouvindo pessoas julgar os outros. Você está entendendo? Então, é um tempo que, hoje eu não perco mais, cara. Eu ouço, por ser educado, né? Uma pessoa vem falar comigo e tal, eu ouço, entra por um ouvido, eu procuro sair pelo outro, o que é bom fica, e o que não me interessa, e muitas coisas não me interessam, eu posso falar para você. Eu imagino. Muitas coisas não me interessam. Hoje eu tenho olhos para 2 coisas na minha vida, 3 coisas na minha vida, cara. Prepara. Eu não tenho mais família. Então, hoje, minha família são meus grandes amigos. Pessoas que me conhecem desde pequeno e sabem quem eu sou, como você, está entendendo? Sabem quem eu sou, sabem da minha essência, sabem qual é o meu pensamento. Não vai ter... por exemplo, se algum dia eu falar assim, o Fábio roubou um banco, o cara vai olhar e vai falar assim, mano, impossível isso acontecer. E não essas vai pessoas acontecer. merecem receber a nossa consideração. Eu considero meus amigos, minha família, né? Não nessa ordem,
Mas amigos, família e trabalho. Porque o meu trabalho... Hoje eu não trabalho mais. Hoje eu não trabalho mais. Hoje eu vou me divertir. Toda vez que eu vou dar aula, eu vou me divertir. Ah, foi um dia cansativo? Foi. Foi um dia exaustivo? Você, professor, sabe como é. Você dá aula para criança, tudo. Eu chego em casa, tenho que parar 5 minutos para a criançada parar de gritar no ouvido, até eu conseguir, porque, é muito doido isso. Só que, cara, ver um aluno seu, ou não precisa nem ser aluno, cara, ver uma pessoa, ouvir uma coisa que você falou e falar assim, cara, minha vida mudou desde aquele dia, ou então eu mudei meu pensamento desde aquele momento. Não tem preço, né, Fábio? Não tem preço, cara. Meu Deus do ou céu. eu consegui passar num concurso assim porque você me ensinou tal coisa e caiu essa questão lá e eu lembro que eu resolvi porque eu aprendi com você. Cara, isso é mágico. É mágico. Cara, é vida na vida. Não tem como dar errado, né? Não, cara, a gente veio para cá para ensinar. Eu posso falar isso, eu posso estar errado. Ah, você fala isso porque você é professor. Tá bom, mas eu vou continuar falando isso. A gente veio para cá para ensinar os outros, para passar para frente o nosso conhecimento. Se você reter para si o conhecimento, não é conhecimento. Se você passar as suas boas exemplos, né, as boas experiências que você teve para outro, isso era feito na época dos Neandertais lá, sentado em roda de uma fogueira. Os mais velhos falavam para os mais novos que foi caçar com tal ponta de dardo e não deu certo, que ele teve que fazer uma outra ponta. Cara, é conhecimento, é cultura que você está passando para o outro não vai mais precisar passar o que ele passou para aprender. E é por isso que a gente cresce. Humano, ser humano, pessoas. Então, você dá aula hoje, dou aula para quase 250 crianças lá da escola, um pouco menos, um pouco mais, não tenho bem certeza, me desculpem aí se eu errei na quantidade. É algo nesse sentido aí. Por aí, mais equipe de competição, mais, já cheguei hoje, está meio parado, mas eu tenho certeza, logo, logo vai estar nativa de novo, dar aula para o pessoal com PCD. Foram barreiras e dificuldades que foram entrando na minha carreira e que eu tive que superar para poder aprender. De repente, hoje você vê uma onda tão grande, né, de você incorporar as pessoas deficientes na sociedade, uma preocupação tão grande com as pessoas com deficiência, e de repente você fala assim, putz, eu já tive essa experiência, eu já fiz isso, eu já passei por isso, eu já dei aula 3 anos, 2 ou 3, acho que 3 anos, para o pessoal PCD, 25 PCDs com problema, cada um com um problema diferente, superei, e eles adoram e tiveram melhoras, cara. Esse é a maior prova, né? De que houve transformação mediante as suas ações, as suas boas práticas, né? Cara, eu vi agora há pouco tempo atrás, eu vi um filme, um desenho de 34 minutos, cara, para criança, que ganhou o Oscar em 2024 de filme infantil, alguma coisa parecida com isso. E me interessou, eu peguei e fui assistir. A gente tem que sempre manter a cabeça aberta, cara. Não interessa de onde vem a informação. Às vezes vem do lugar onde você menos imagina e você fala, putz, eu posso usar isso, cara, eu posso trabalhar com isso. Como que eu vou fazer para expandir esse aprendizado? E de um desenho que chama O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. 34 minutos de desenho. Mas, cara, de uma gentileza. Não é um filme de ação, não é um filme de luta. Onde é que tem esse filme, Fábio? Cara, YouTube você acha, YouTube? Joga no Google, aparece. YouTube, qual que é? Eu não lembro. Nossa, a ordem dos bichos não dá, né? É topeira, é cavalo, que mais? O menino, a topeira, a raposa e o cavalo. Então assistam aí, gente, vai fazer todo sentido. Extremamente importante, cara. Passa uma lição de gentileza. Então, hoje eu passo isso para os meus alunos, cara. Quando você começa, deixa eu passar a falar uma coisa muito importante, cara. Quando você começa na arte marcial, você quer ter uma equipe de ponta, que vá nos campeonatos e ganhe todos os campeonatos para fazer o seu nome. Eu quero formar uns alunos que arrebentam, cara. E aí você alcança isso. E aí você percebe que você não tem muito aluno. Fala, nossa, mas eu não consigo aumentar, porque os alunos não aguentam o ritmo que você está empreendendo. Tinha aluno que ia lá, fazia 3 aulas comigo e falou, não volto mais aqui. Já aconteceu comigo, gente.
Uma vez eu fui fazer aula de jiu-jitsu. Aí eles falaram assim pra mim, Fábio, como se você estivesse lá, né? Fábio, pega uma pessoa do seu tamanho, coloca nas costas e dá 10 voltas em volta do tatame. Só que eu era um cara de 105 quilos que já não praticava esporte há alguns anos. Eu peguei um cara de 105 quilos, coloquei nas minhas costas e saí que nem um maluco correndo em volta do tatame. O que aconteceu? Fui pro banheiro, nunca mais vesti meu tatame. Sim, E ainda sim. coloquei a calça de jiu-jitsu do lado do avesso, ainda voltei. Sem querer voltar, ainda todo mundo me zoou porque eu tinha colocado a calça virada, nunca mais voltei. Típico. Aí, acontecia muito isso daí então, quando a equipe era de alto rendimento. Sim, sim, porque a pessoa quer ir para aprender a lutar. Ela não quer ir lá, chegar lá e, ser uma lutadora em 2 aulas. Uma lutadora de ponta em 2 aulas, entendeu? E aí, cara, eu comecei a diminuir o ritmo da violência, né? Da trocação Do mesmo. impacto, né? Do impacto da luta, sem perder as raízes, né, cara? Lógico, mas... E aí que você começa a ter aluno. E aí você começa a perceber isso que eu falei. A importância de você passar e divulgar a sua arte para pessoas leigas. E como é que foi com você? Quando você chegou lá, foi trocação franca? Era outra Foi porradaria época, né? mesmo? Eram outras épocas, né, cara? E você precisava, no época- contexto da época, você precisava, sim, né? Sim, e eu sempre fui um cara cara, eu nunca baixei a guarda, vamos dizer assim, né? Na linguagem. Então, é assim, quanto mais difícil era o problema, e você sabe disso, Teimoso, com o né? negócio lá do joguinho. né, cara? Verdade, vamos falar de joguinho. Quanto mais difícil mais me desafia e mais fala, não, cara. Então eu levantava. Na época o Machuca tinha uma equipe muito pesada de luta, né, cara? E, cara, eu tomava muito couro, cara, e levantava e falava, vou de novo. E eu vou de novo. E o mestre devia olhar pra E você eu e falar, vou de que novo. moleque maluco. Chato, no mínimo. né? Um cara chato, mano, não aprende. Você tá entendendo? E mal sabia, né? Quem pensava assim, que na verdade eu tava aprendendo, né? Eu tava me moldando, né? O Machuca tava ajudando a me moldar. E eu nunca desistia, então eu ia pra cima de novo e me apagava, cara. Eu desmaiava no tatame, levantava. Falei, pronto, acordou? De novo, vai, mais 10 flexão. E o cara falou, nossa, mano. E isso me desafiava e aí eu crescia com isso, entendeu? Eu percebi o meu crescimento com esse tipo de luta. Então, eu comecei a passar a mesma coisa para os meus alunos. E é interessante você ver isso, cara. É importante você perceber isso. Na minha época era uma coisa, hoje já é diferente, cara. Hoje eu penso em outra. E quando eu comecei a dar aula para criança, então, dentro da escola, que era uma meta minha, eu falava assim, a arte marcial, isso que eu aprendi, respeito, hierarquia, organização, disciplina, ela tem que ser ensinada dessa forma, nesse contexto de luta, dentro da escola. Se a criança crescer sabendo, reconhecendo esses conceitos, ela vai ser outra pessoa no futuro. Quer dizer, uma coisa que extrapola o tatame também, né? Que nem você falou. Ela vai pra vida. Não, assim, Ela vai pra vida. sim, mas é aprendido dentro do tatame. Não extrapola o tatame. Faz dentro do contexto da arte marcial. Você formar lutadores. Formar lutadores não literalmente de luta, mas guerreiros. Sabe? Que não vão se abater diante de um limite, É isso que eu diante tô de falando. alguma coisa. Você aprende no tatame, mas aquele caráter extrapola o tatame, sim, né? Sim, molda a personalidade não, o caráter de uma pessoa. Eu sou praticante de boxe, né? O Sim. Adriano, meu amigo aí de longa data, até participou ali com os meus testemunhos, né? Na sala dos professores. Quando eu voltava do boxe, eu tinha assim, até a minha postura. Agora eu tô assim para me enquadrar direito, tá, gente? Mas eu não sou meio curvadinho mais assim. Mas eu tinha um posicionamento, até com pessoas que eram bem menores que eu, de uma submissão que me assustava. Sim. E eu fui fazer boxe e o meu professor, né? A gente chama de mestre, mas nem existe essa nomenclatura dentro do boxe, né? Exato. A gente chama de mestre só para fazer uma técnico, graça. né? O grande professor Daniel Araújo, lá de São José, grande abraço. Esse cara mudou minha vida também. E ele falou assim, professor, ele é baiano, ele tem um sotaque de baiano bem forte. Professor, por que você não bate também?
Eu falei, porque eu não sei, vai que eu machuco. Você tá preocupado em não machucar o outro e você tá tomando soco atrás de soco. O teu nariz tá torto. Aí que eu fui perceber que meu nariz, ó... Quem não prestou atenção, vai ficar retinho aqui, gente. Ó, meu nariz é tortinho pra esse lado. Na verdade, pra esse lado. Eu tenho que desentortar todo dia. Eu dou uma estraladinha nele pra ver se ele volta. Não volta. E eu comecei... É verdade, gente. Eu vou apanhar, eu já tô apanhando. Então eu preciso também entrar na trocação. Exato. E isso mudou a minha atitude com as pessoas. Então hoje eu sou uma pessoa que estabeleço limites de maneira muito clara. Eu consigo entrar numa conversa sem ser intimidado antes da conversa começar. Aham. Então, você tá numa batalha, eu consigo entrar na trocação com um cara de 120 quilos e não cair tão fácil. E quer dizer, por que eu vou conversar com o meu imediato de 60 anos com medo, né? O que ele pode fazer contra Sim. mim? Não, e outra, vão me demitir. E se demitir? Eu vou pro Arruma mercado outro e vou trampo. fazer outra coisa. Exato. Então isso daí falou muito comigo, né? Eu É. entrar e isso também já depois dos 35 anos. Sim, eu acho Moldou o até meu caráter. que alguns aprendizados da arte marcial, ela vem com o tempo com a idade também, né? Uma coisa que eu acho importante que a Academia do Machuca faz é assim, faixa preta só depois dos 18 anos. Ele tem essa... A gente vê outras artes marciais, né? E até dentro do Hapkido mesmo a gente vê, até na Coreia, faixa preta criança. Ô, louco. Só que se ela parar de treinar, é tirada a faixa preta dela. Então existe um critério, tá? Existe um critério lá. Mas eu também sou contra, porque eu acho que a faixa preta ela exige uma sabedoria como a de dirigir. Entendi. Porque Uma responsabilidade. traz responsabilidade, exatamente, entendeu? Você vai passando uma malha para você ser faixa preta, entendeu? Você tem alunos Alguns faixa preta, critérios. Fábio? Não, ainda não, cara. Eu tenho 2 alunos que estão na eminência, o Léo. Léo, bora lá, hein, irmão? Foco nos treinos, irmão. E minha filha, em abril do ano que vem... Uau, a Mari é quase faixa Em preta. abril do ano que vem, ela já pode fazer para preta, já. Mari, Ela parabéns. treina desde os 5 anos de idade. Que legal. Desde os 5? Desde os 5. Nunca parou? De vez em quando. Cara, eu acho que ela parou 6 meses. Mas o pai faz ela voltar, né? Então, cara, até um certo ponto eu arrastava ela. Ela ia de boa. Até um certo ponto ela começou a não querer mais e eu forçar. E aí uma vez eu falei assim, cara, eu tava me sentindo mal em arrastar ela pro Hapkido. Sendo que, pra ela era um fardo. um fardo ter que fazer. E não pode ser. Não pode ser um fardo. Se você é obrigado contra a vontade, perde a graça do negócio, entendeu? Mas a juventude tem dessas, né? E aí de eu querer abri mudar. mão, eu abri mão. Falei, tá bom, eu acho que por uns 6 meses ela não fez alguma coisa assim. E aí um dia ela falou, pai, eu quero ir pro treino com você. Aí você fez cara de feliz ou não? Partiu do lógico. Você fez aquela cara de, meu Deus. Nunca demonstrando, né? Isso aí, Nunca com cara de mestre durão, né? Tá bom, vamos lá, então. Vamos treinar. Vira as costas, né? Yes! Então. E aí, depois disso, nunca mais parou. Ela encontrou o nicho dela dentro do Hapkido, ela viu, né? Eu acho que até um pouco o quanto muda as pessoas, né, cara? O quanto interfere na vida das pessoas. A melhor amiga dela é uma das meninas que treinavam comigo e que mudou, por excelência, a vida dela bastante. Então, eu acho que isso traz bastante a Marina para o Hapkido. Então, assim, você não tem ainda alunos faixa preta, mas estão na eminência, né? Sim. E olha, eu dou aula desde... Cara, acho que 2008, 2009. 2009, mais então ou menos, 16, 17 anos, é isso aí? Por aí, 17, 18 anos, por aí. Caramba, cara. bastante tempo. E para o aluno chegar à faixa preta e você olhar e sentir a segurança de que ele está pronto para receber essa condição, esse status dentro do Hapkido. Cara, O que você olha e fala assim, não, agora sim. Se o meu aluno chegou ao ponto de chegar no estágio de pegar a preta, ele já está preparado. Mas o que é estar preparado? Foi a caminhada, essa é a pergunta. né? Foi a caminhada. O que é estar preparado? Cara, posso ser sincero, no meu conceito, né? Cada professor tem o seu conceito. No meu conceito, é você ter domínio das técnicas, né, exigidas até a faixa preta, né? Dentro da equipe Machuca, nós temos várias fases em que são divididas nas faixas, em que você tem que aprender, né? Cada faixa tem o seu nicho de coisas para serem aprendidas, técnicas para serem aprendidas. E
primeiro lugar, aprender todas as técnicas, né, com excelência, isso sem dúvida. E, cara, para mim, a essência, né, onde eu vou ver depois das técnicas, é se a pessoa é humilde, cara. Quer dizer, não basta só dominar as técnicas, Eu existe... tô cansado de ver faixa preta, de nariz empinado, que sai por aí, cara, sabe, querendo esbravejar o mundo, o quanto ele é bom, o quanto ele merece a faixa que tem, o quanto ele merece faixas que ele não tem, está entendendo? Comprar faixa, pedir para passar de faixa. Um professor que eu saiba que se um aluno dele chegar para ele e falar assim, professor, eu queria pular uma faixa, eu pago para o senhor 2 faixas Meu Deus do e céu. faço um exame só e já pulo 2 anos de treino em 6 meses. Banaliza Tudo demais, bem? né? Se eu souber que esse meu professor, que esse meu aluno formado preta não vai cair nessa tentação, já estou feliz com isso, cara. Já está preparado. E ele preparado para ser humilde, para não esfregar na cara a faixa preta dele, na cara de todo mundo. Isso é muito feio, denigre a nossa imagem. Eu lembro de eu ser pequeno e quando falava assim, aquele cara é faixa preta, cara... Uma admiração, né, cara? Não era nem mestre, o cara pegou a faixa preta só. Era o ápice. Nossa, cara, ele é o cara. Então, cara, hoje já não é tanto assim, né, cara? Mas eu acho que a gente carrega isso pra gente aprender. Não que tenha que ser, deixa eu deixar uma coisa bem claro. Eu não sou uma pessoa perfeita. Em algumas coisas da minha vida eu acho que eu não mereço a faixa preta. Eu acho que eu tenho que aprender ainda. Muita coisa na minha vida. Reconhecer isso te faz um faixa preta. Eu né? acho... eu acho que eu tenho muita coisa a aprender na minha vida. Muitas coisas, como eu já falei, eu acho que não mereceria a faixa preta por alguns aprendizados que eu deveria ter aprendido. Mas, como várias coisas eu também faço boas também e tudo mais, a gente está sempre em constante evolução. Deixa eu deixar mais claro. Não é porque você é um faixa preta que você é perfeito. Você tem erros. Não é porque você é pai que você é perfeito. Não é porque você é mãe que você é perfeito. Não é porque você é prefeito que você é perfeito. Não é porque você é um professor que você é perfeito. Você pode ser um bom professor, mas você tem seus erros. Você é humano. A gente está em constante mudança, em constante provação. E, cara, a gente erra. O importante é não reconhecer esses erros como nossos e assumi-los como... Não, esse é um erro meu. Eu nasci assim, eu vou ser assim. Não. Enquanto você reconhecer que isso é um erro e batalhar para consertar, isso é legal. Muito bom. Fábio, teve uma vez que você me contou, eu queria que você contasse para a audiência do Cafezinho, que já está se inscrevendo, né, gente? Se inscreve aí, clica no likezinho, assine o sininho, ative o sininho de notificações aí para não perder conteúdo. Fala para essa galera. Teve uma história que você me contou, não sei se foi a sua esposa ou se foi a sua filha, que em determinado momento falou assim, pô pai, como é que você aguentou uma situação dessa? Você é faixa preta. E você falou assim, não, mas eu aguentei justamente porque eu sou faixa preta. Se eu não fosse, uma coisa de trânsito, que você lembra dessa situação? Em que você saiu pronto para agredir alguém e não agrediu. Foi perto da padaria. Gente, olha isso, ó, o Fábio que eu conheci antes de ser faixa preta, sairia do carro e chegaria às vias de fato, mas olha só. Nossa, briguei muito na rua, cara. Briguei muito na rua. Street Fighter é fichinha, inclusive tem Street Fighter daqui a pouquinho, vocês vão ver. Nossa, briguei muito na rua, cara. Nossa. E, aliás, Igaratá inteiro na nossa época... não era para amadores, né? Não era, cara. O cara chegava de fora aqui, ele tinha que ser pianinho. Foi na frente da padaria, eu parei o carro e minha filha foi comprar alguma coisa na padaria e o cara, um casal na frente dela, o cara tava muito assanhado com a menina na frente, mas assim, ao extremo, cara. Quase às vezes, de fato, ali na frente, no balcão mesmo, pagando a conta. E minha filha na época, 14, 15 anos atrás, ali olhando assim, sabe, uma cena meio deplorável, assim, né?
para alguém ver nova, uma menina ver. E, cara, eu fiquei olhando, cara, e sabe quando você, seu pensamento olha uma pessoa mais vaga, viaja assim, falando assim, nossa, que coisa errada. Então eu comecei a, né, viajar pensando e olhando o cara percebeu que eu estava olhando ele. E aí ele, pô, qual que é? E, mas provocou assim, cara, E eu você fiquei pleno, bravo, cara. mas Eu pleno. fiquei bravo, injuriado. Por dentro. Aí saí, dei a volta, parei, desci do carro, fui falar com o cara e pensei, falei, não vou fazer nada. Parar por aqui mesmo. Vou embora, cara. E aí chegaram assim e falaram, nossa, mas O Fábio que eu por que que conheci você não jamais fez teria nada, ido embora. cara? Por que que você não fez nada? Por que que você não foi pra cima tal? O meu pensamento foi só esse. Eu falei assim, cara, diariamente eu falo para os meus alunos que o que nos diferencia dos animais é sermos inteligentes e pensarmos. Então, se você tem que resolver alguma coisa, resolva no argumento, Da melhor resolva maneira. na conversa, resolva no papo. Você não precisa se mostrar forte ou ser como diz, né, os americanos lá, ser um valentão para querer que a outra pessoa aceite o que você fala. Mostre os seus argumentos, né? E se eu fizer isso aqui, Garatá, na frente da padaria, amanhã, quando eu for dar aula, meus alunos vão falar assim, Meu Deus. professor, eu fiquei sabendo que você brigou na rua. Como que você briga na rua? Você não falou que não pode e tal? Então, isso me caiu muito forte a ficha nesse momento. E você já cara. era faixa preta. Eu já era faixa preta. Ou seja, existia uma Já era faixa responsabilidade. preta. Aí eu entrei no carro e fui embora. E deixei e falei assim, cara, se a vida ensina, deixa que a vida ensina, não eu. Não eu. Engraçado que você... Engraçado não. Interessante. Você agiu dessa maneira e não usou a faixa para intimidar a outra pessoa numa situação em que você desaprovava. Mas essa faixa te trouxe um senso de responsabilidade Sim. para agir diferente Sim, naquela situação, sim. né? É aí que eu Exato. queria exato. chegar. Quando você é um faixa preta, sabe aquele negócio do dom do Homem-Aranha? O dom do Homem-Aranha? São vários, né? Não dizem que Grandes poderes, grandes responsabilidades. responsabilidades. Ah, verdade, verdade. Se você tem grandes poderes, se você é detentor de poder matar uma pessoa ou não, que é um grande poder, resta você saber usar ele. Né, cara? Então, se eu mato uma pessoa erroneamente, ou formo uma pessoa que possa matar alguém erroneamente, a culpa é minha. A culpa é minha e somente minha. Meu Deus. Então, Forte, hein? você tem que saber que não. Uma das coisas importantes né, que o faixa preta, quando ele faz tudo certinho, né, se forma faixa preta, tem é esse poder de não deixar o sentimento seu dominar você. Então, isso você vai ter para tudo. Sua esposa te tirou fora do ponto do nervoso, cara. Você não vai bater nela. Entendeu? Se todo mundo tiver o passe para agir quando estiver nervoso. O cara na estrada fechou você, encostou, falou: "Ei, seu trouxa, vem aí, ô seu babaca, seu..." Você vai respirar, olhar para ele e falar assim: "Eu posso ir para cima dele." Uma das coisas que esse desenho que eu falei para você que eu assisti é isso. Eu posso, mas eu Ele faço. fala: a maior liberdade é a de você ter a opção de tomar a decisão que você quiser mediante uma situação. Independente da sua vontade. Sim. Sim, então eu posso matar o cara, eu posso dar uma lição nele, eu posso. Aí você dá uma olhadinha para trás, vê a esposa do cara dentro do carro, o filho do cara dentro do carro. Vai ser bonito eu bater num cara na frente dos filhos dele, da esposa dele? Cara, eu não vou estar só ensinando ele, eu vou estar humilhando ele, cara. E destruindo uma imagem do pai pro filho. Olha aonde Isso vai é eterno, né, uma cara? atitude, cara. Isso é eterno. Essa criança não vai esquecer nunca mais de ver o pai apanhando na rua. Então, cara, eu não quero ser eu a pessoa fazer isso. Você falou certo, não quero ser eu a pessoa a fazer isso, mas muito provavelmente, se essa pessoa não mudar, em algum momento ela vai Alguém achar uma vai pessoa tão fazer. insana quanto ela Exato. e vai fazer. Diferente se essa pessoa vier para cima de mim. Que aí exige de você o instinto E aí, de proteção. e aí exige mais ainda, porque assim, eu posso me defender e eu posso me defender machucando ele. E matando, se você quiser. E matando, né, E Adriano? aí eu tenho a lei está do meu lado. Sim.
Se a pessoa vier para cima de mim, eu posso machucar ela, porque eu estou me defendendo. E aí, mais uma vez, eu posso, mas eu devo? Se não me engano, é bíblico. Sim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou nem Exato. todas edificam, né? Eu posso, mas eu devo? Não, o cara vem para cima, eu posso travar ele, segurar ele, dominar ele. Fala, cara, para. E aí essa calma, cara. Quanto mais essa maior calma o domínio, maior a impressionante. calma, né? Exato. Quanto maior o estresse, maior o momento de estresse, maior a calma, cara. Se você bate, se vê num acidente de carro, onde você está envolvido no meio de oito carros, a pessoa que tem uma arte marcial, e talvez até outras coisas também desse domínio, né? A pessoa vai se... Na hora, ela vai se ver que está numa situação estressante, ela vai tentar conseguir ajudar do melhor modo possível, de uma forma prática, ali na hora. Pode ser, eu já me vi em umas situações dessa, e aí depois você desaba. Depois você para, nossa, eu vi corpos, eu vi isso, eu vi aquilo, meu Deus, cara, e tal, isso e aquilo. Mas no momento, baixa uma tranquilidade, uma paz de espírito ali, onde você sabe o que fazer, sabe o que você vai agir. Há pouco tempo atrás, morreu o irmão de um aluno meu. Chacon, abraço para você, irmão. Morreu o irmão do amigo meu. E no dia seguinte, se não me engano, ele foi treinar. Cara, Meu apertamos Deus. o treino para ele. Ele precisava, né? Ele precisava disso. Cara. Apertou. Foi até com o lábio um pouco cortado para casa, tudo. Mas, cara, eu entendo que quando a gente vai no tatame ali, é onde a gente deixa tudo para fora. Por quê? No tatame só tem um pensamento, a arte marcial, o que eu vou fazer agora? Por quê? Porque o professor está passando uma técnica, eu tenho que prestar atenção nessa técnica, porque eu vou usar ela depois. Perdão. E no final da aula, vai ter o peguinho ali, a trocaçãozinha, o solinho, pai, o caramba, aonde eu não vou ter margem para pensar no meu problema. Porque, cara, quando você tem um problema, ele te atormenta. Ele te consome, é verdade. Você acorda pensando nele, você dorme pensando nele, você trabalha pensando nele, e, cara, aquilo ali vira uma obsessão que torna a sua vida em um inferno, cara. E aí, quando você entra no tatame, você sabe que ali não vai ter condição daquele problema te acompanhar. Porque ou eu fico pensando no problema, ou eu vou tomar uma chave, vou tomar um soco, vou tomar um chute. Você está entendendo? E aí você larga o problema de fora e ali vira uma área de paz. Por incrível que pareça, Sim, cara. é verdade, é um momento de dele paz. com ele mesmo. Você sabe um lugar onde eu me sinto extremamente em paz? Na academia, quando não tem ninguém. Cara, parece uma igreja, cara. Parece uma igreja. Ali é um lugar onde você sabe que os alunos dão sangue, dão suor, dão o melhor deles. Eles são apertados. Eles ficam com raiva, eles ficam, sabe, nervosos e tudo mais. Superam os limites dele. É um momento, um local de extrema tensão, sem ninguém. Sem ninguém. Aquela paz, aquela tranquilidade serena. A Mari tá aqui assim, ó. É verdade, concordo. Isso é incrível, cara. É o lugar mais gostoso, assim, onde você pode ir, é o tatame, quando não tem ninguém, cara. É uma delícia. Nossa, gente, quanto ensinamento, né, Adriano? A gente aqui tá ouvindo e tá bebendo dessa fonte. Uma outra coisa, cara, que eu gostaria de falar. Manda brasa. É todo seu microfone. A equipe, cara. Eu, por anos, entraram várias pessoas. Hoje, né, Igaratá conhece o Hapkido. O Hapkido não é conhecido muito no mundo. Ele está num período de desenvolvimento, né? O Hapkido, a pessoa que criou o Hapkido morreu em 1985. Quando eu nasci. Exato. Então, cara, é uma arte marcial muito nova, né, cara? O mestre Choi, obrigado, mestre Choi. Então, ela está sendo desenvolvida ainda, explicada ao mundo, né, cara? E formar uma equipe, família, para mim era muito importante. No mundo ela não é muito conhecida, mas a maioria, 80% dos igarataenses conhecem o Hapkido. Graças a Deus eu tenho, por Graças meta... ao professor Fábio. Por meta, né, divulgar essa arte. Já tentei levar para Nazaré Paulista, não consegui. Em contato com o antigo prefeito, não sei se o atual está tudo bem ou não. Fica a dica. Prefeita Guinha, né? Prefeita, conversa com o Fábio, hein? Fica a dica. A gente monta esse projeto em qualquer lugar.
E a minha intenção hoje é divulgar o Hapkido. E, cara, não tem coisa melhor do que você saber que seu filho está num lugar onde ele só vai aprender coisas boas, que só vão levar ele a uma boa atitude, está entendendo? Crescer, sabendo que está num lugar assim que todo mundo acha que é perigoso, né? Uma academia de tatame, luta, né? um tatame. Eu falo assim, onde a maioria não tem coragem de pôr o pé, a gente esfrega a cara. E a orelha também. Mestre Fábio. Aqui, ó. E saber que está num lugar onde vai aprender. Eu tenho um aluno, cara, filho da Patrícia, o Miguel. Cara, ele entrou, o primeiro exame dele para amarela, ele entrou um adolescente e saiu um homem, cara. Dentro do próprio exame. Sim. Como é que foi isso aí, Fábio? Cara, Conta ele pra tomou gente. um chute animal. Animal, porque até então ele levava o Hapkido meio que não tão a sério. Na Ele malemolência. treinava porque gostava, porque achava legal e tudo, mas sem entender a seriedade do que ele estava fazendo. E ele tomou um chutão logo no começo da parte de luta dele, e, cara, ali acabou. Despertou o monstro. Ele caiu, deitou, chorou bastante, ficou legal depois, tá? Eu olhei para ele, eu voltei para casa, eu olhei para a mãe dele em pânico do lado, e eu não podia fazer nada porque eu era só um dos professores que estavam lá, eram vários. Não pôde dizer para ela segurar a onda, teve que deixar ela lidar sozinha. Ela lá no lugar onde estavam as pessoas assistem, eu dentro do tatame, mas junto com os outros professores, e o meu aluno sendo avaliado pelo Machuca e por outros professores. E quem deu o chute nele? Um outro aluno que também estava fazendo exame de faixa. Os dois iam lutar. Os dois fazendo exame. Então, o outro aluno também estava sendo posto à prova e ele deu esse chute porque ele tinha que demonstrar as técnicas dele. Uhum. E, cara, e o meu aluno caiu já logo no primeiro chute, acho que, na verdade, no segundo, que foi no mesmo lugar e tal. E eu falei assim, cara, se ele não desistir agora, não desiste mais, cara. E ele levantou. Chegou na outra aula, ele estava lá. Só que outro aluno, cara. Entendendo. Outro aluno. Entendendo a seriedade. Pra caramba. Cara, o posicionamento dele mudou, o modo dele falar, dele questionar. Outro aluno, cara. Mas você atribui isso a quê? Ele aprendeu a apanhar e viu que, bom, aquele é o fundo do poço dali. Ele olhou e falou assim, cara, isso é muito pesado. E eu aguento. Não é à toa, mas é esse momento que eu falo assim, ele botou fé no professor dele. Ele falou, poxa, o meu professor falou... Eu imagino que ele tenha pensado isso. Meu professor falou várias vezes para mim levar a sério. E eu não levei. Chegou lá, tomei uma chicotada. Agora, eu vou tentar de novo. Ele não desistiu. Com outra atitude. Cara, é outro aluno. Eu faço o exame dele agora, fácil, sem me preocupar mais. Porque ele enxergou outra coisa. Ele enxergou nele a capacidade de poder ser melhor do que ele foi. Entendeu? Então, esse é o grande legal do professor, cara. É fazer fazer o seu aluno enxergar a potência que ele pode ser se ele se dedicar mais. Você sabe muito bem disso. É você acreditar em você. Cara, é transformador. Isso é transformador. Quando você sabe que você pode, só não deu o seu melhor ainda, quando você faz o aluno entender isso, cara, está completado a sua função como professor. Porque ele pode não aprender com você, mas ele vai buscar meios para aprender aquilo que ele precisa, não só para o Hapkido, como para o Enem, como para uma prova para a faculdade, como numa prova para um trabalho, alguma coisa assim. Ele saber assim que eu consigo, depende do quanto eu quero estar disponível para aprender. Depende da fome que o cara tem, né? Exato. É isso aí. Gente, eu tô aqui ouvindo o Fábio falar e eu falei para vocês que eu ia trazer uma historinha. Rapidinho. Gente, quando eu tinha, deixa eu ver, 92, tinha 7 para 8 anos, eu ganhei um Super Nintendo do meu pai. E naquela época, Super Nintendo era tipo Xbox 5. E demorava 3, 4 anos para sair um videogame novo. Hoje em dia, né, cada semestre eles lançam um diferente. E aí, onde eu ia, o videogame ia junto. E eu vinha para Igaratá, na época eu morava em São Paulo, eu vinha para Igaratá de sexta e ficava até domingo à noite. E eu trazia o videogame comigo.
Um dia, a tia Marli e o Fábio foram até a casa da minha avó Terezinha. Tava eu, meu primo Miguel, meu irmão. Há muito tempo já, eu tinha ganhado no Natal, isso daí era mais ou menos no meio do ano. Eu acho que eu estava de férias na casa da minha avó. E a gente tentando passar o tal do Street Fighter. Paramos ali na fase do Vega, na Dona Espanha. Júnia, Na Terezinha. ela Terezinha. foi na casa da Terezinha. Foi na casa da minha avó Terezinha. E aí eu tentando, junto com meu irmão, com meu primo, passar de fase. Gente, a gente deixou o transformador daquele negócio a ponto de passar uma roupa, de tão quente que tava. E a gente não conseguia. Aí, de repente, chegou a tia Marli e o Fábio lá para visitar minha avó Terezinha. Estávamos lá, os meninos jogando bola. Em 92, você tinha quantos anos? 22. Então, ele tinha 22, eu tinha lá meus 8 anos. Fábio falou, daqui esse controle. Aí, meu irmão e eu tinha 8, meu irmão devia ter uns 11, e o Miguel devia ter uns 13. A gente ficou assim... Na época nem existia a Rap que Dou na Sua Vida ainda, né? Imagina. Nem a época. Nem sabia o que era. Anos depois chegou. Mas ele já tinha esse caráter de não desistir. Porque ele pegou o controle e perdia. Ah, tá vendo que é difícil? Perdeu. Só que a gente perdia e ficava numa situação deplorável emocionalmente falando. Não, eu sou um imprestável, não consigo. Eu tô o dia inteiro jogando e não consigo. Aí chegou o Fábio, pegou o controle, jogou uma. Não, eu perdi uma vez, mas vou tentar de novo. E assim, com uma tranquilidade. Em coisa de 15 minutos ele zerou o Street Fighter. Aí ficou eu, meu primo e meu irmão assim, ó. Aí eu falei, como é que você consegue? Aí ele falou, não, é só não desistir, é só porque você perdeu, você não vai continuar. E ali a gente teve uma lição antes do Fábio entrar pro legal. Rec do Já existe esse caráter Você em você vê- desde sempre, Você Fábio. vê, essas coisas eu acho muito legal, cara, porque eu nunca imaginava que você não ia esquecer nunca mais isso, e isso ia ser tido como uma lição, cara. Foi, com certeza. Cara, Meu irmão tá vendo isso aí, meu irmão tá vendo isso aí, ele vai lembrar desse dia. É impossível a gente esquecer um Cara, negócio desse. como são as coisas, né, cara? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz e com o que a gente fala, cara. Perto de criança, meu Porque Deus do as céu. pessoas, elas estão sempre nos olhando, né, cara? Sempre. Não com medo do julgo, né, cara? Mas em passar alguma coisa legal, né, cara? Isso daí é né, o que a gente estava comentando até agora há pouco, né, cara? Quando você erra a primeira vez, você já sabe um jeito de não fazer. Então, quanto mais você continua fazendo sempre a mesma coisa, como que você quer um resultado diferente? Vai melhorar, não tem jeito. Se você entra com Street Fighter com tal personagem, chuta embaixo e cai e morre. Chuta embaixo, cai e morre. Cara, só tem um jeito de você Não chuta embaixo. ter uma reação diferente, é não chutar mais embaixo. E assim vai, cara. E assim vai. O aprendizado da vida é assim. É verdade. Né? A gente faz de um jeito errado. Por isso que eu acho errado julgar. A gente vai ficando velho, cara. A gente vai ficando com o coração menos peludo. Então a gente começa a arrumar desculpa do porquê que aquela pessoa fez errado e não querer culpá-la por aquilo. Cara, é um jeito que a pessoa aprendeu de fazer. Jeito errado? Jeito errado. Mas, cara, deixa ela no tempo dela de aprender. Cara, como que você vai ensinar um traficante que traficar é errado, sendo que ele foi sustentado, o pai dele botou comida na mesa dele complicado. com tráfico. Ele fala assim, eu comi, eu tô vivo até hoje, porque meu pai era traficante e colocou comida na minha mesa. Como que você vai falar para esse moleque que tá errado? Como que você vai falar para o menino que tá errado bater em mulher, se o pai dele batia e a mãe dele aceitava? E todo o contexto cerebral dele foi montado em cima Você tá dessa entendendo, realidade. cara? Não pode, não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso, cara. Você não pode culpar a pessoa. Você está entendendo, cara? Então você tem que ensinar, fazer ela ver que o contexto que ela viveu era errado, para ela poder aceitar o certo. Fábio, você fala as coisas e assim, a sua história, a história de Garatá e a minha história, elas se entrelaçam de um jeito que não tem como eu falar. Desculpa, não tem como não falar. A melhor pessoa que eu conheci na minha vida, melhor pessoa assim no sentido de uma pessoa carinhosa, atenciosa, calma, né, prestativa, foi meu tio Décio, não sei se você conheceu ele. Conheci. Cunhado da minha avó Terezinha. Ele era um ser humano fantástico, fantástico. Como é bom conhecer essas pessoas, né, cara? Cara, ele é uma pessoa inigualável, assim. Até se minhas primas estiverem vendo, beijo pra vocês, Maria, Lourdinha. Tio Décio é um ser humano, assim, foi um ser humano da melhor categoria. E ele
fez parte assim de um contexto familiar em que ele sofreu muito com bebida. Tá. Porque o pai dele dizia que para ser homem de verdade ele tinha que beber. Ah, era uma coisa de época, né? Então ele Fumar também na época. fumar, exatamente. E aí ele cresceu nesse contexto, obviamente ele venceu, ele não foi escravo da bebida, Legal. mas mesmo assim ele tinha, né, uma tendência muito presente da bebida, mas ele conseguiu sobreviver a isso e superar. E é um ser humano fantástico. Nunca ninguém o julgou. Agora vem a nossa conexão, Fábio. Você sabe que a tia Marli fez parte do contexto da igreja junto comigo, né? Sim. E ela tinha uma fraqueza com relação ao uso do tabaco, né? Do cigarro. Sim, minha mãe fumou até quase quando estava morrendo ainda. E ela sempre foi um exemplo para mim. Eu sinto muito por vocês pelo fato da Mari não ter conhecido a avó maravilhosa que ela teve. É. E eu falo, eu chego a me emocionar, porque na ausência de você como neta, ela me tratou muito dessa maneira também. Teve uma época que, eu não sei se você não morava em Garatá, ou se você trabalhava demais e eu não te via tanto, mas eu estava muito doente na casa da minha avó, e ela não me deixava sair para nada, e eu estava entediado, aí a sua tia Rosana, sua avó Regina, tia Marli, a tia Maria, vamos pegar esse menino e vamos dar uma passeada com ele. E elas me levaram para casa da sua mãe, que ela tinha lá do lado, tinha um despachante que ela também trabalhava. Sim. E eu não sei se você se recorda ou se isso reverberou na sua casa, mas a igreja não a tratou com dignidade durante um tempo. Ela acabou saindo da igreja por conta do cigarro, que era onde a igreja mais precisava abraçá-la naquele momento, né? Eu entendo. E eu entendo que as igrejas, nesse ponto, têm evoluído, têm entendido que as fraquezas... Bom, a igreja é um lugar de pessoas que precisam de atenção. É como um hospital que não atende pessoas doentes, uma igreja que não aceita uma pessoa nessas condições. Mas... Doença da alma, né? Do Exatamente. espírito. Tanto que você falou que ela continuou fumando até Sim. as vésperas da Sim. sua morte. Eu cheguei a brigar com ela por causa de cigarro. Aliás, é uma coisa que eu peço desculpa para ela até hoje. No fim, né? No final, eu como filho e como filho de Dona Marli, nunca desisti, né? Ela te ensinou a não fazer isso, muito provavelmente. Exato. Não tratar também com cheio de dodói, né? Cheio de pá. Vamos enfrentar os problemas de cabeça erguida e peito aberto, né? Minha mãe era sempre assim, sempre. E eu tratei ela do mesmo modo e eu acho que eu errei. Eu deveria ter tratado com mais carinho e mais calma. Por quê? Porque, cara, ela não tinha mais volta. Ela já estava com o diabetes bastante avançado e fumava, o que prejudica bastante o quadro, entendeu? E a diabetes dela não era controlada. Ela, por ser emocional até, não era controlada. Então, eu sempre achando que um dia ela ainda ia poder melhorar, ficar bem, brigava com ela. E ela sabia disso. Ela sabia. Acredito que sim, espero que sim. Brigava com ela porque ela fumava e às vezes eu ia limpar o quarto dela, arrumar o quarto dela, achava bituca, achava uma balinha dentro do travesseiro, um papel de bala dentro do travesseiro e tal. Eu ficava bravo tal com ela, inclusive fui alertado até pela tia Terezinha a ser mais maneiro, né, a ter mais calma e tudo. Mas na época a minha única função era como eu vou fazer para minha mãe parar de fumar e parar de comer bala, sendo que são as duas coisas que mais estão ferrando com ela. Minha mãe perdeu a ponta do pé e ficou cega, né, no final da vida. Ela morava comigo num quartinho. A grande chefe de gabinete do Palácio dos Bandeirantes, que tinha tantos funcionários, resolvia tantos problemas enormes, né? Acabou a vida num quartinho, no fundo de uma casa, cega e sem a ponta do pé, sendo cuidada apenas pelo filho, a cunhada e a sogra, A Nora. Nora e a neta. A Marina, com 4 anos de idade, fazia exame de destro dela. Ia lá, Você lembra, Mari? fazia e voltava e trazia para minha maquininha para mim ver o quanto tinha dado. Então, eu acho que, cara, fica um exemplo. Se minha mãe passou uma última lição de vida, cara, leve seu serviço a sério,
leve sua vida profissional a sério e realmente faça com que o seu trabalho seja a sombra de você. Você está entendendo? Seja exatamente quem você... O seu trabalho fale quem você é, seja o seu espelho. Mas nunca deixe o seu trabalho interferir na sua relação com sua família. Minha mãe era muito trabalho, era muito isso. E, cara, eu acho que a gente poderia ter tido uma vida um pouco mais junto. Eu queria ter estado mais perto da minha mãe com isso. Mas ela queria passar para mim isso, que o trabalho era importante e que ele merece a devida atenção. Mas a família também, cara. Há pouco tempo atrás, era um dia de aula, foi na terça-feira. Era um dia de aula e eu cheguei em casa, minha filha estava em São Paulo, e eu cheguei em casa, minha esposa estava em casa deitada na cama, não tinha nada feito na casa, e ela com uma gripe muito pesada. Cara, jogou ela na cama, cara. E aí é aquela história, vou dar aula ou deixo ela em casa assim? Falei, cara... Tudo espera, né? Eu vou fazer, Tudo pode esperar. Eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Minha esposa cuida de mim diariamente, lava minha roupa, né, faz minha comida, às vezes eu faço também, mas, enfim, né, ela cuida de mim e, nesse momento, quem está precisando de carinho e atenção é ela. Então, eu entrei no grupo, falei, galera, vocês vão me desculpar, fui honesto, falei, olha, minha esposa, eu cheguei em casa, minha esposa está ruim e eu sinto que eu devo ficar aqui e cuidar dela. Então, eu vou dar os remédios, vou botar ela na cama, tomar banho, deitar, usar chinelo, vou fazer uma coisa de gargarejo, vou fazer uma comidinha quente reforçada, tal, e o caramba. E, cara, eu dormi tão feliz, cara. Em paz, né, cara? Tão feliz, sabendo que eu tomei a decisão certa. Todas as mães ali, várias mães, entraram ali no grupo, parabéns, Fábio, é isso mesmo, pô, que legal, faça isso, cuida da Cris e tal. Então, houve o entendimento da parte da minha equipe, de eu estar fazendo a coisa certa, que também não deixou de ser um ensinamento. Para eles, com certeza. Com Você certeza. está entendendo? Pô, o professor deixou... Puta, eu gosto tanto, eu queria ter aula, eu queria treinar, eu queria isso e aquilo. Pô, não vai ter aula? Não, que chato. Por quê? Ah, porque o professor está cuidando da esposa dele. É um ensinamento precioso. Você está entendendo? Com certeza. Então, eu acho que isso é importante. E o que me leva a falar, que eu estava falando, sobre equipe. Hoje eu tenho uma equipe... que, olha, eu quero ser bem direto a todos vocês que treinam comigo. Muito obrigado pela confiança no trabalho. Vocês são minha segunda família. E, olha, eu só me orgulho de cada um de vocês. É impressionante o quanto eu chego dentro da academia para dar aula e eu me deparo com meus irmãos. Mais novos. Mas meus irmãos. Porque, demorou muito para mim chegar onde eu estou. E onde eu estou hoje, podendo ver vocês, é a retribuição do meu trabalho. Fico feliz por vocês. Muito bom. Valeu. Hoje eu estou alcançando o patamar que eu queria no Rapkido. E não é dance, não, viu? Não é dance. Não é marquinha na faixa. É importante os dance, a gente tem que conquistar eles e tal, mas eu acho que é mais importante o seu trabalho. Os DANs vêm de acordo com o seu trabalho, não os DANs vêm trazendo trabalho para você. Não, primeiro o trabalho, depois vem os DANs. Perfeito. Fábio, já nos encaminhando aí para o final, quantos minutos deu, Adriano? Só para não te alugar também. Olha, o papo foi que Imagina, a gente nem viu passar, cara, né? quando você quiser, Uma hora aqui já. para conversar, é um papo gostoso. Coisa boa demais. Vou fazer perguntinhas curtas para você. Ok. Ainda não desenvolvi o nome do quadro, mas a gente vai pensar se Curtas. tiver nome. Pergunta curta. Eu pergunto de maneira curta, você responde da maneira mais curta que você puder. Não é ping-pong, é tênis de mesa. Aí, ó. Assistiu o episódio anterior. Os atletas de tênis de mesa vão falar, esse é o cara. Os caras falam ping-pong? Pois é, não. Tênis de mesa, desculpa, gente. Fábio, um cantor ou uma banda? Putz, Capital Inicial. Marcou uma época, né? Capital Inicial. Eu acho bem legal. E até pro lado de ser brasileira, né? É verdade. Tem a história de que o Legião Urbana e o Capital Inicial eram de um ancestral também, comum, né? É que quando você falou, a primeira que me veio na cabeça... É porque existia foi que eu estava vindo agora de Santa Isabel ouvindo ela. E eu, gosto muito, cara. É muito bom. As letras são ótimas. Existia uma banda que tinha um nome horroroso, né? Acho que era Aborto Elétrico.
O nome da banda cara, era Aborto Elétrico. Típico da época, né? Aí era uma banda de punk rock que tinha alguns integrantes do Legião e do Capital Inicial. Aí eles se ramificaram. Aí o Dinho Ouro Preto chefiou o Capital Inicial, Renato Russo levou a pessoal do Legião. Foi pro Legião. Então, e as duas se deram bem, né, cara? Pois Foram é, marcos referência. da nossa história. É verdade. Aliás, a única época em que você ligava o rádio e ouvia música brasileira. Hoje tá difícil, né? Cara, minha vida inteira você ligava o rádio, você só via música americana. E essa fase de 80, começo de 90, coisa assim, cara, todas as rádios eram, Capital Inicial, Legião Urbana, e Nenhum de nós, várias uns outras, e né, outros. cara? O pessoal fala que inúmeros. quando eu comecei a ficar calvo, eles diziam que a minha cabeça tinha várias bandas de rock, né? Vocês já viram isso aí? Que aqui do lado eram os Paralamas do Sucesso. Aqui em cima uns e outros. Aqui na frente nenhum de nós. Aqui embaixo eram os Heróis da Resistência. É, muito bom também, Heróis da Resistência, é verdade. Muito bom, vamos lá. Quando você tá numa encrenca, de madrugada, você pensa em chamar alguém. Qual que é o nome da pessoa? E manda uma mensagem para ela. Machuca. Se eu tô numa encrenca ferrado... De madrugada ele te atende? Ah, certeza. Senão você liga até ele atender. Se eu tiver... se ele não acordar, ele não vai atender. Mas se ele acordar, olhar e ver eu ligando, eu acho que eu tenho quase certeza de que ele atende, pelo menos para saber o que está acontecendo. Mestre Machuca, parabéns, hein? Pô, no coração. Uma pessoa por quem você tem extrema gratidão. O mesmo. Machuca também? Pode ser duas? Claro. Minha mãe e o Machuca. Minha mãe ensinou tudo que eu sei, cara. Minha mãe foi meu ícone como pessoa, como muito brava, muito exigente. Ela tinha cara de brava mesmo, eu lembro. Não era só cara não, cara. Nossa, mano, cansei de apanhar dela, irmão. Eu também Os nunca tempos fui. são outros, eu né? também nunca fui uma pessoa que era Você muito era bem boazinha. apanhável, né? Nossa, cara, nossa, aprontei, irmão. É bom porque eu sei os dois lados, cara. Eu sei os dois lados. E minha mãe e o Machuca, duas pessoas que regem a minha vida. Muito bom. Uma frase que te disseram que você nunca mais esqueceu. Cara, não me disseram. Eu cantei ela várias vezes. Opa, manda brasa. Desculpa, cara, eu tava com ela na cabeça até agora há pouco que você perguntou na outra. É uma parte do hino nacional. Verás que um filho teu... Deus não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Então, e isso não só no âmbito patriótico, cívico, né? Patriótico, mas no âmbito com Jesus Cristo, que é com que eu acredito, né? É a minha religião, sou cristão. Então, como filho, verás que um filho teu não foge à luta. Como se eu estivesse falando isso para o meu pai eterno. Não vou fugir à luta. Você me colocou aqui por algum motivo e para mim e para realizar o bem. Então, cara, se for para fazer alguma coisa do bem, você pode esperar que pode contar comigo para qualquer hora, qualquer momento, em qualquer lugar. Perfeito. E um lugar? Igaratá. Como ser diferente, né? Mano, cara, não tem como, cara. Eu fiz minha vida aqui. Igaratá, eu cresci, eu brinquei, chorei, passei tudo, fiz minha família, né? Criei minha família aqui. Igaratá me abraçou. A sua esposa é de Igaratá? Não, minha esposa é de São Paulo, da Vila Mariana. Vocês vocês se conheceram lá ou aqui? Cara, eu vou falar uma coisa que vai dar mais 1 hora de conversa, cara. Eu conheci, namorei, noivei e casei em 24 horas. E fui morar junto. Com a Cris? Com a Cris. E nunca 24 horas. descasou e casou de novo? Foi assim? 24 horas? 24 horas. Adriano do céu, vai ter que ter um podcast Em 24, só para explicar essa parada. Em 24 horas. Não, vou ter que colocar 2 mesas, porque aí o Adriano fica numa ponta, eu fico na outra e coloca a família no meio. Aí é o banquete na padoca. Foram 24 horas, cara. De eu me casar e ela vir morar comigo. Para quem você conheceu? Conheci ela. Me apresentaram. A mim, né? Meu, eu mas e não dá ela, tempo, velho. Vem aqui, essa daqui é tal pessoa, Fábio, você precisa conhecer essa menina. Conheci ela e em 24 horas a gente estava morando junto. Meu Deus.
Meu Deus. E a gente morou junto, porque né, a coisa mais importante que nos uniu era que a gente não queria casar e não queria ter filho. No final casaram. Eu acho que não deu muito certo, mas deu certo, Não né? é, cara. Na verdade, é decisão errada nossa, né, cara? A gente não queria casar e não teria filho. Depois, com o amadurecimento, As ideias vão se acertando, né? chegamos à conclusão. Fábio, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para Imagina, compartilhar é um prazer, com a gente. cara, é um prazer. a sua experiência. Quero agradecer, posso fazer alguns Fica à vontade. E rápido, né? Não, fica à vontade. Eu quero agradecer a Prefeitura de Garatá, seja ela na mão de quem tiver. Há anos eu consigo fazer o meu trabalho por causa deles. Muito pertinente. Eu consigo acessar as crianças, os filhos de meus amigos. Eu consigo, hoje eu faço um trabalho a gente cede roupa, a gente arruma alimento, a gente corre atrás de todos os meus alunos que precisam. Hoje eu tenho um armário só de kimonos para doação. O aluno começou a treinar, se tiver algum ali que serve para ele, já sai dali com um kimono já, com um dobô, né, no nosso caso. Perdão. Então, a Prefeitura de Garatá, outra pessoa que está me apoiando imensamente, outro grupo, né, que está me apoiando imensamente, eu quero agradecer. A faculdade 15. Mackenzie, a faculdade Mackenzie, pela Marina, que é uma pessoa que me colocou em contato lá com eles, ela faz a ponte e também está nos ajudando imensamente, a faculdade Mackenzie, muito obrigado. E minha família, que sempre está do meu lado, e a você, que ultimamente tem dado o meu apoio também. Tamo junto, Fábio. Obrigado. Muito obrigado, viu? A sua história nos ensina muito. Esteja Obrigado. certo de que, que nem a gente começou o podcast, né? Aquilo que você leva para o tatame, extrapola o tatame e toca a eternidade das pessoas. Então, leva isso para a sua vida. O que Garatá tem para dizer para você é: você está tocando na eternidade de cada pessoa Amém. que adentra o seu espaço Amém. lá. Que Deus possa me ajudar a abrir meu caminho para que eu sempre me dê iluminação, né, sabedoria, o bastante para mim poder continuar mantendo a equipe do jeito que está, com esse mesmo sentimento de família, e que esse trabalho só dê frutos, consiga crescer. E quanto mais pessoas, Nazaré Paulista também, Prefeita Guinha. quanto mais pessoas eu poder alcançar para poder levar esse benefício da arte marcial para todas, eu agradeço. Quem puder me ajudar para mim poder fazer esse trabalho e ampliar, pode contar comigo. Eu não vou deixar na mão. Muito bom. Antes de encerrar, a gente aqui está transicionado já, Adriano? Sim, tá tudo. Antes de encerrar, peço mais uma vez, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, curta esse vídeo, compartilhe com aquele garataense, amigo seu, com os grupos aí da vizinhança, da sua rua, grupos de amigos igarataenses, pessoas que amam esse lugar, que gostam de Garatá, que frequentam esse espaço, informações muito relevantes que contam um pouquinho da história que não é contada nos livros de história, mas são pedaços de Garatá que são muito importantes e que ajudaram a fazer esse lugar ser o que de fato ele é. Então, muito obrigado, Padoca do Vale, por abrir esse espaço para que a gente continue conversando com as pessoas. E super indicamos, aqui na Padoca do Vale, com café, manteiga e pão, tem conversa que aquece o nosso coração. Vamos para cima, grande abraço. Tchau, tchau.